Hello, aviators! Welcome back to our English classes. Olá, aviadores, sejam bem-vindos às nossas aulas de inglês, né? Hoje estamos falando aqui do alfabeto fonético da aviação, também conhecido como alfabeto fonético da ICAO, alfabeto fonético da OTAN, enfim, é todo o mesmo padrão, né? Um padrão internacional usado aí nas comunicações aéreas, né? Antes de mais nada, só deixa eu lembrar vocês, todo o conteúdo que vocês verem que tem uma moldura verde significa conteúdo de inglês para iniciantes. Conteúdo que tenha moldura amarela e laranja significa inglês intermediário nível 1 e nível 2. E para aqueles que já estão no inglês avançado, nós temos o conteúdo com as molduras em vermelho, né? Aqui a gente está fazendo uma aula de inglês para iniciantes, falando do alfabeto, e no caso aqui, falando do alfabeto fonético. O que acontece, pessoal? Aqui no Brasil, o pessoal já usa o alfabeto fonético, já é familiarizado com ele, mas muitas vezes fala com o sotaque em português. Está errado? Não, eu não digo que está errado, principalmente se você está ali trabalhando com seus colegas, todo mundo é brasileiro, todo mundo está ali, né, conversando. Mas a minha proposta aqui é mostrar para vocês como se fala o alfabeto fonético com a pronúncia em inglês. Por que isso? Para que você tenha não apenas o inglês, mas o inglês diferenciado. E aonde que está a diferença aí no inglês? Isso vai ajudar não somente a você na sua pronúncia, mas também no seu entendimento. Uma das grandes dificuldades que os alunos me relatam, qual é? Que eles não conseguem entender o que os nativos em inglês falam, que a pessoa está falando para ela, né? Por que isso? Porque muitas vezes a pessoa não entende a pronúncia. Então aqui a gente vai mostrar para vocês alguns truques, algumas dicas para vocês aprenderem. E você tendo só um exemplo, se você já tem o alfabeto fonético aqui da aviação, sabendo falar em inglês, você vai conseguir entender ele melhor em inglês. Isso vai te ajudar aí nas suas comunicações e também na sua carreira, tá, pessoal? Tá? Então, tem dois alfabetos aí, o jeito brasileiro de falar e o jeito de nativos falarem, né? Então, eu vou ensinar aqui o jeito da pronúncia correta em inglês, tá bom? Então, começando aqui pelo A, né? Pelo alfa. Alfa é alfa qualquer lugar do mundo. Talvez você se depare ainda com inglês australiano, que eles puxam esse L, eles falam alpha, né? Mas é muito particular isso, né? De algum inglês australiano e tal. Aqui no inglês comum, no plain English, né? Que eu ensino aqui, no inglês, no common English, alpha é alpha, tá bom? Eu acho que vai ser alpha em qualquer lugar do mundo, né? Bravo. Em português nós falamos bravo, bravo. Em inglês é bravo, bravo. Qual que é a diferença aqui? Aqui vem três coisas bastante importantes aqui, pessoal. A primeira delas é que em português nós temos o costume, não é uma regra, mas é assim, na maior parte das palavras em português, a sílaba tônica são as últimas sílabas tônicas. Você aprendeu lá na escola, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, né? Que a maioria das sílabas tônicas está no final. No inglês é o contrário, pessoal. Essa aqui é a primeira dica que eu dou para vocês. No inglês, a maioria das palavras são falados com a sílaba tônica no começo e vai morrendo, vai diminuindo para o final. Então nós falamos em português bravo, lá é bravo, bravo. E esse bro que eu estou fazendo aqui é o encontro do B com o R, tá, pessoal? Todas as palavras que eu colocar aqui, pessoal, elas vão ter a transcrição fonética aqui escrita, né? Aqui é da maneira oficial, aqui embaixo, em preto, e em vermelho é a transcrição fonética adaptada. Eu que criei isso aqui para ajudar você a entender, né? Porque aqui são vários símbolos, muitas vezes os alunos não estão familiarizados com esses símbolos, né? Fica difícil de entender, assim, num primeiro contato. Então, para facilitar aí para vocês, eu criei isso aqui, né? Vários outros professores já usam isso também, né? A gente adapta aqui a transcrição fonética para o português para ajudar vocês. Então, o que acontece aqui, pessoal? Em inglês, esse símbolozinho aqui, esse apóstrofo antes da palavra, significa que a sílaba tônica está aqui no começo. Em inglês fica bravo, né? E esse encontro do B com o R, aqui nós temos na transcrição fonética o R comum. Só que eu coloquei aqui um R em maiúsculo, negrito e sublinhado. Por que tudo isso? Porque esse R, para o nativo inglês, é para nós um R forte.
É um R que normalmente a gente não fala em português, tá? Eu chamo isso aqui de R forte. O pessoal, né, o nome correto seria R retroflexo, ou mais comumente como R do caipira aqui em português, né? Então, por exemplo, o caipira vai falar forte, porta, né? Vai falar esse R bastante forte, bastante acentuado, bastante puxado. Eu sei que não é todo mundo que tem esse costume, às vezes você vai ver eu puxando aqui um R mais forte, né? Mais para o interior de São Paulo. Mas não é costume de todo mundo, mas isso é muito crucial para você aprender a falar inglês da maneira correta. Aprender a puxar esse R de maneira mais forte, tá, pessoal? Então, toda vez que vocês virem uma palavra em inglês escrita com R, pode arriscar, não vou dizer que todas, mas a maioria delas vai ter um R bastante forte, né? Porta, porteira, né? Esse R bastante forte, o R do caipira que a gente chama aqui em português. E quando encontra com o BR, vai ter um som de bra. Vai ter um som de bra, como a gente fala em português. Vai ter um som de bra. É quase um bura, né? Então, bravo, bravo, né? Para você ter só um macete, para você sempre lembrar do R forte no inglês, o R do caipira, lembra do americano fazendo turismo aqui no Brasil. Ele fala assim, I love Rio de Janeiro. Pode ver como eles falam Rio de Janeiro. Eles falam bastante acentuado R. Outra forma fácil de lembrar é como eles falam Brasil. Nós falamos Brasil. Eles falam Brasil. Brasil. Eles falam puxado, fechado, né? Brasil. Tá? Então, bravo. Aqui, outra coisa também, pessoal. Aqui tem um OU, um símbolozinho de O, ômega aqui no final, né? Significa o seguinte, que esse som no final do O aqui é som de OU. Então, vai ficar bravo. Bravo. Por que isso, teacher? Bem, aqui no canal eu tenho 2 vídeos mostrando as vogais curtas e as vogais longas, tá? No inglês tem isso, no português a gente tem as vogais A, E, I, O, U, pronto. Né? Só que no inglês, as vogais elas podem ser faladas de uma forma ou de outra. A gente chama isso de vogal longa e vogal curta. Aqui significa uma vogal longa, onde o O tem som de OU, tá? Então vai ficar bravo, bravo, tá bom? Charlie, Charlie. Bem, Charlie não tem muita dificuldade, né, pessoal? Lembrando somente que esse C aqui, esse CH, vai ter som de TCH, de Chan, né, de E-O-Chan, né? Então é Charlie, não Charlie. Charlie. E esse IE no final aqui dá uma ideia de continuidade. Então é Charlie, Charlie, tá bom? Delta, delta. Então, olha só como eu estou falando. Em português a gente fala delta, delta, bem aberto esse final. Aqui eu estou falando delta, delta. Eu estou falando esse Azinho aqui no final mais fraquinho, né? Como eu falei para vocês. No inglês, a sílaba tônica, na maioria das palavras, está no começo. Então vai ficar delta, delta, né? Vai ter uma subida e uma caída para o final, né? Por isso que eu representei o som aqui com um A com um tio em cima, né? Delta. Para vocês que estão aprendendo, olhando aqui na transcrição fonética, pessoal, o que é a transcrição fonética? A transcrição fonética é uma maneira de escrever o som, né? Uma maneira de representar um som. Aqui nós temos esse E invertido aqui, essa coisa engraçada aqui. O que é esse E invertido? Esse E invertido é o schwa em inglês. Tem esse nome engraçado mesmo, mas o nome é esse, técnico é esse mesmo, schwa. O schwa, pessoal, é o sonzinho que eu brinco que é o som do adolescente aborrecido, do adolescente entediado, que você fala com ele, entendeu? Esse som do que é um A que não sai aberto, que ele não sai com força, ele sai aquela coisa pela metade, entendeu? Então, pessoal, toda vez que vocês virem esse símbolo aqui, pode saber que é o schwa, que nunca é um som do A aberto, entendeu? Ele sai pela metade, eu digo que ele sai pela metade, né? Então vai ficar delta, delta. Tudo bem, tá certo que você está aprendendo agora, se você falar delta, como a gente fala, né? Sem problema nenhum. Mas só para ficar ligado que tem essas sutilezas aqui na pronúncia em inglês. Outra palavrinha aqui que dá bastante diferença não, tem um detalhezinho aqui, que é a palavra echo.
echo. Em português nós falamos echo. Echo, o O fechado, o O já termina no O, né? Echo. Mas em inglês, essa vogal é uma vogal longa, então ele vai estar aqui echo. Echo, tá? Lembrando também aqui no inglês, aqui tá até a símbolo tônica começa no começo da palavra, né? A símbolo tônica aparece no começo da palavra. Uma palavrinha que pega bastante aqui em português, pessoal, como o pessoal fala. Aqui em português, o pessoal costuma falar foxtrot. Foxtrot, tá? O que acontece? Em português, nós temos o costume de colocar o i no final de todas as palavras, principalmente de palavras em inglês. Por exemplo, YouTube, Facebook, TikTok. Em inglês, a pronúncia é bem diferente. Em inglês é YouTube. Facebook, TikTok. É bem diferente daquilo que a gente fala em português. Esse fenômeno acontece também quando vamos falar foxtrot. O pessoal fala foxtrot, né? Cuidado com esse i no final. Esse i no final não existe, tá, pessoal? Outra coisa também, lembrando sempre, né? Sílaba tônica que começa aparece no começo, né? Foxtrot, 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 né? Esse Tzinho no final, pessoal, como eu falei, não vai ter o I no final. Cuidado para não colocar um I aqui acidentalmente. Esse Tzinho no final, eu brinco, eu costumo usar para os meus alunos, que é o som do prato da bateria, né? O cara bate lá, tss, tss, tss. Esse Tzinho assoprado, ele sai assoprado, ele não sai um T completo. Não é foxtrot T, nem foxtrot T, é foxtrot. Tss, tss, tá? Esse somzinho assopradinho assim do T. Tá, pessoal? Como eu falei, não precisa acertar de primeira, mas vai treinando isso desde já, do básico, vai treinando isso desde o início, para que quando você chegar lá no avançado, você vai chegar com inglês muito melhor. Você vai chegar com inglês muito mais avançado, muito mais diferenciado dos outros. O que acontece normalmente em escola de inglês, outros professores, né? Cada professor com o seu método, né? Mas que geralmente o pessoal faz? O pessoal deixa o aluno com esses pequenos vícios, deixa o aluno com essas pequenos errinhos e só vai corrigir lá no avançado, entendeu? Eu não concordo com isso, eu acho que você já pode ir treinando desde já, como falei, não precisa acertar de primeira, mas você já vai treinando desde já esses sonzinhos, essas nuances, igual do delta com o som do schwa, porque isso vai te ajudar muito a não só a falar, mas a entender o que eles estão falando, né? Porque um nativo inglês, um norte-americano, ele não vai chegar aqui para você e se adaptar à maneira como você fala, né? Ele vai soltar o inglês dele e você que se vire para aprender. Ou você está vendo lá uma entrevista, ou está escutando um áudio para uma prova, né? Vai ser tudo em inglês da maneira que eles falam. Se você aprender como você fala, da maneira que eles falam, você vai conseguir entender muito bem a pronúncia deles. Você vai conseguir, vai ajudar muito no listening, vai ajudar muito na maneira como você aprende inglês, tá, pessoal? Por isso que eu insisto, desde o começo, vocês ir treinando essas nuances para chegar lá na frente, chegar com inglês muito melhor, tá? Tem uma diferença aqui também, no inglês americano, eles têm o costume de esse O ter um somzinho de A, foxtrot, foxtrot. E no inglês britânico é com somzinho de O mesmo, foxtrot, foxtrot, tá? Então você pode se deparar com as duas pronúncias, a pronúncia americana e a pronúncia britânica, lá da Inglaterra, né? Tá? Teacher, não entendi como é que O consegue ter som de A. Novamente, pessoal, isso aqui é questão de vogais. Eu tenho dois vídeos aqui no canal mostrando vogal longa e vogal curta. Inclusive, no meu curso, eu passo isso novamente para vocês. O que é vogal longa e vogal curta? É a mesma vogal, é só a maneira que fala, né? A vogal curta, ela muitas vezes vai acontecer fenômeno. Por exemplo, você tem um U com som de A, foxtrot, né? Teacher, como é que eu vou saber a pronúncia correta? Como é que eu vou saber se é uma vogal longa, uma vogal curta, se é o jeito certo, se é o jeito errado? Olha, pessoal, minha melhor dica é treinamento, é conhecer as palavras. Assiste as aulas aqui no canal, escuta a fonia, escuta vídeos, entra, né? Se você tem que imergir no inglês, você tem que ter uma imersão aí no inglês, né? Ter contato com a língua para você aprender a pronúncia das palavras, entendeu? É uma dica que eu passo para vocês, tá? Eu acho que a melhor dica
é realmente ir aprendendo, ir treinando e aprendendo. Sempre falo para os meus alunos, a melhor coisa que vocês fazem é vocês adquirirem vocabulário, vocês virarem um dicionáriozinho ambulante, né? E a melhor maneira de vocês virarem terem um bom dicionário, serem um bom dicionário, né, é tendo contato com a língua, tá? E essas questão de vogal curta, vogal longa, entrar na regra disso eu não vou entrar. Acho que a melhor dica é vocês realmente terem contato com a língua e forem aprendendo as palavras, tá bom? Outra palavra que pega aqui também. Nós falamos em português golfe. Muita gente até fala golfe, né? Coloca o i no final. Então, vamos começar do final aqui. Primeiro que não é golfe, né, pessoal? É golf. Esse F, ele é assoprado. Igual o Tzinho daqui. Foxtrot. Golf. Golf. E esse O não tem som de O, mas tem som de A, pessoal. Aqui nós temos um O curto, uma vogal curta. Então vai ficar golf, golf. Eu sei que isso aqui pega bastante gente de surpresa. O pessoal fica surpreso com isso, mas é assim que eles falam. É bastante sutil, tá? Então é golf, golf. E esse Fzinho, cuidado para não colocar o I no final, né? Sempre pensando de você ter um inglês diferenciado, pessoal. Um inglês diferente, né? Aí para te ajudar na sua carreira da aviação. A palavra hotel, nós falamos hotel em português, né? Em inglês, como é que vai ficar? Em inglês vai ficar hotel. Hotel, tá, pessoal? O H em inglês, ele tem um som do R médio. Eu chamo de R médio porque é o R mais comum aqui na língua portuguesa. É o R, por exemplo, que a gente fala de o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? É o R que a gente usa aí todo dia, rua, né? Isso que é o R médio que eu chamo, né? Esse R médio vai aparecer na maioria das palavras com H em inglês. Então, por exemplo, a palavra hi vai aparecer com um som de R. Hello, né? A palavra olá vai ser com um som de R. Hello, né? A palavra high, né? De high altitude, high temperature, né? Então, alta altitude, alta temperatura, né? A palavra high vai aparecer com som de R. A palavra quente em inglês vai aparecer com som de R, vai ser hot, hot, né? Vai aparecer com som de R também. Então, a maioria das palavras com H em inglês, que começam com H em inglês, vão ter o sozinho do R médio, tá? Então, é hotel. E por que é hotel e não hotel? Porque aqui vai ter uma vogal longa, hotel, tá? Isso aqui é a fonética oficial e aqui minha fonética adaptada. Então, H vai ficar hotel. Índia. Índia não tem grande diferença para o português, tá? Às vezes eles falam Índia, como a gente fala, e às vezes eles falam Índia, com o D mais fraquinho, né? Aqui no Brasil, nós temos regiões do país, no Nordeste, no Sul do Brasil, onde eles não falam bom dia, eles falam bom dia, né? Eles não falam dinheiro, esse di mais acentuado, eles falam o di mais fraquinho, falam dinheiro, né? Então, em inglês, eu posso ter as duas pronúncias. Pode ter a pronúncia Índia ou a pronúncia Índia, tá? Aqui, no final, aparece o schwa. Então, aqui alguns detalhes importantes, ó. A sílaba tônica é no começo, Índia, e aqui o schwazinho, né? O schwa aparece no final. Schwa é aquele sonzinho do adolescente entediado, do Então, não é um A aberto, é Índia, Índia, tá bom? Detalhezinho, né, pessoal? Pequenas sutilezas aí da pronúncia. Vamos para o Juliet. Juliet. Não vejo o pessoal tendo muita dificuldade com o Juliet. Lembrando apenas, né, pessoal, que o som de J em inglês vai ter som de DJ. É o Juliet. Juliet. Esse U é um U longo, né? E o U, quando tem um som de U longo, ele vai ter som de IU. Juliet. Juliet. E no final, lembrando para vocês, pessoal, cuidado para não colocar o I aqui acidentalmente, né? Em português a gente tem costume de colocar o I no final das palavras, mas aqui é Juliet. Lembra do Tzinho lá do Foxtrot? O mesmo Tzinho aparece aqui no Juliet, tá? Vamos para o kilo. Kilo. Em português nós falamos quilo, né? É a mesma coisa da palavra eco. Nós falamos eco, né? Mas em português nós falamos
quilo, termina no O. Só que em inglês aqui tem um O longo, então vai falar kilo, kilo. Vocês até podem ver nativo em inglês falando a palavra rádio, eles falam radio. Eles põem esse O no final, parece que está continuando, né, a palavra. Então é kilo, tá? Lima, Lima é Lima, Lima é Lima no mundo inteiro, tá? Uma, uma curiosidade aqui, é o seguinte. Às vezes, você pode ter sido ensinado lá na escola, né, que o I tem som de I, né? Seria Laima, né? O pessoal às vezes pode até pensar que vai ler isso aqui como Laima, porque aprendeu lá na escola que o I tem som de I. Nem sempre, pessoal. Aqui nós temos um I curto, e o I curto ele tem som de I mesmo. Então ele vai ser Lima, tá? Lima. Lembrando sempre que a sílaba tônica está no começo. Lima, tá bom? Ah, Sandra, a questão do I ter som de I não é verdade para todas as palavras, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, tem que aprender, tem que estudar, tem que ter contato com a língua para a gente saber qual ponto eu falo I, então qual ponto eu falo I, né? Aqui no caso do Lima é com I mesmo, Lima. Mike, Mike. Não vejo dificuldade, mas eu vejo sempre o mesmo errinho recorrente, né? O pessoal colocando o i no final. O pessoal fala Mike, Mike, igual aquela marca de tênis da Nike, Nike. Aqui em português a gente coloca o i no final, mas em inglês a marca de tênis é Nike, Nike. E o M aqui do M vai ser Mike, Mike, tá, pessoal? Esse E também fica fraquinho no final. Será Mike. Tanto que na fonética em inglês oficial, você vê que não tem um E no final, né? Então é Mike. Esse K fica pela metade, né? Ele fica preso na garganta. Fica ali Mike, tá bom? November, November. Então, o November, em inglês, vai ter um som de OU entre o O e o V aqui, vai ter, porque é uma vogal longa. November. E esse no final, aqui, ó, você tem um schwa com um Rzinho pela metade. Vai ter um sondinho de Então vai ser November, tá? November. A gente fala November aqui em português. A gente puxa esse ER bastante forte aqui e a gente não coloca o OU, mas em inglês é diferente, né? Vai ser November aqui no final, né? Tanto que a sílaba tônica é assim, começa fraca, sobe para o vem e desce no ber, né? November, tá? Vamos lá para a letra O, né, pessoal? Aqui em inglês, aqui em português, né, a gente fala Oscar, só que em inglês também muda. Olha aqui, você vai ter um som de, vai ter um O com som de A. Esse O é uma vogal curta, então ela vai ter somzinho de A. Ascar, Ascar, né? Lembrando que no inglês, a maioria das palavras começam com a sílaba tônica. Então, Ascar. E como é que é esse finalzinho aqui? Nós falamos Oscar. Nós já abrimos bem, né? O AR. No finalzinho, no inglês, é o schwa mais o Rzinho pela metade, que é o somzinho de Lembra do November? Né? Então, aqui vai ser Ascar. Então, Ascar. Tá bom? Vamos para a próxima. Papa, papa normal, igual no português, papa tango, papa lima, né? Igual no português, sem grandes dificuldades aqui. Lembrando que a sílaba tônica aqui nesse caso está no começo. Papa. O Quebec, Quebec, tá? O Q em inglês ele tem um som de Q. Toda vez que você vê um Q, ele tem um somzinho de Q. Não, então é Quebec, Quebec. Ele até apaga esse U aqui e vai direto pro E aqui com som de I. Vai ser Quebec, Quebec, tá? Quebec, a gente fala Quebec em português, né? Aqui, só por uma curiosidade, a sílaba tônica aqui no inglês tá no final, né? Quebec, Quebec, como a gente fala em português. Só que em português a gente vai falar Quebec, né? Só que no inglês não é que, é Q, Quebec, tá bom? Essa aqui pega muita gente, pessoal. Muita gente, principalmente na hora de escutar. Porque nós falamos Romeu. Em inglês eles vão falar Romeo, Romeo. Aqui tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção.
Primeiro com o R forte, o R do caipira. Acabei de falar R forte aqui, né? O R do caipira, o R bastante acentuado. Então, R em inglês vai ter um som bastante acentuado, de porta, porteira, né? Forte. Então vai ter o som de roll, roll. O O aqui é um O longo, então vai ter um som de roll. Olha como eu estou puxando. Rio de Janeiro, né? Brasil, Rio, I love Rio. Roll, roll. O E, quando ele é uma vogal longa, ele tem som de I, então vai ser roll me. E o final aqui, o O, como a gente já viu em vários casos, normalmente palavras que terminam em O, eles terminam com um O longo. E o O longo em inglês, como eu já falei várias vezes para vocês, tem som de OU. Por isso que fica Romeo, Romeo, né? O E com som de I e dois Os longos, aqui um O longo e outro O longo no final. Romeo, tá? Outra palavra também, que não pega tanto, mas tem uma sutileza aqui, que é a palavra sierra. Nós falamos sierra. Só que no inglês, como eu já falei para vocês, o R tem som de um R forte, o R do caipira, né? Um R bastante acentuado. Então aqui é Sierra. Lembra de Rio de Janeiro. Sierra. Ra. Tem esse som de Ra aqui. Sierra, tá? Sierra. Aqui tem um chuá no final, aqui, do somzinho do an. Sierra, tá? Mais do que o chuá aqui, presta atenção no R, tá, pessoal? Puxa bem esse R. Tá? Ah, Tite, mas eu tenho vergonha. Meu colega acha engraçado. Meu irmão riu de mim. Não importa, pessoal. Aqui você está falando inglês para falar com nativos. Você não está falando inglês para falar com brasileiros, entendeu? Aqui você está falando, você está aprendendo inglês para se comunicar em inglês, para entender e ser entendido. Né? Como falei para vocês, o americano vai chegar aqui para vocês, ele vai falar Romeo, Sierra, e você que se vira nos 30 aí para entender, entendeu? Para conseguir pegar o que ele está falando. Né? Então, cuidado com o R em inglês, sempre um som bastante forte, Sierra. Tá? O tango, aqui nós temos um A com som de A curto. O A tem som de E em inglês, mas aqui ele tem um somzinho de A curto, que é esse som de EA. EA, esse símbolo aqui, esse símbolo fonético, vai ter um somzinho de EA. E no final, como eu falei para vocês, maioria, grande parte das palavras em inglês que terminam com O, terminam com O longo, né? Como eu já falei na palavra radio, né? Então, palavra rádio em inglês. Então, aqui vai ficar tango. Tangle, olha aqui onde está a sílaba tônica, está no T, está no começo. Tangle, tangle, tá bom? Uniform, aqui em português a gente costuma falar uniforme, tá bom? Tranquilo, o pessoal fala até que correto, mas lembrando duas coisas aqui. Esse U é um longo, então ele vai ter um somzinho de IU, né? Como eu falei para vocês. Aprendam as vogais, pessoal. Vocês aprendendo vogais, parece besteira aprender vogal. Parece, para quem está começando, parece, para que eu vou aprender vogal, né? Eu quero já sair falando inglês. Mas aprendam as vogais, pessoal. Repetindo, aprenda que existem vogais longas e vogais curtas com sons diferentes. Se escreve da mesma maneira, mas tem sons diferentes. Aqui, inclusive, cabe outra dica muito importante do inglês. Muito importante do inglês. No inglês, pessoal, ao contrário do português, a gente não fala como a gente se escreve. No português, a maior parte das palavras a gente fala como se escreve. Alfabeto, né? AL tem som de AL, F tem som de faca, né? B tem som de B, TO tem som de TO. Né? Alfabeto, fonético, tem até um acento lá para a gente indicar o fonético. No inglês, uma dica muito importante para quem está começando a aprender inglês. Pessoal, no inglês, na maioria das vezes, a gente não fala a maneira que a gente escreve. Tá? Em inglês, inclusive, ele até tem aqueles programas aqueles concursos de soletrar. Eles colocam as criancinhas lá para soletrar, porque do jeito que fala e do jeito que escreve é bastante diferente, tá? Então, isso aqui é uma dica muito importante para você que está aprendendo inglês. Então, por exemplo, aqui no uniform, a gente fala uniform em inglês, mas em inglês é uniform. Uniform, tá bom? O Victor,
Aqui em português nós falamos Victor, Victor, mas em inglês é Victor. Esse OR no final vai ser o somzinho do schwa com um Rzinho pela metade, vai ser Victor, Victor. Às vezes você vai ouvir falar eles falando Victor, ok, está dentro ali da margem de erro, eles mesmos falam Victor, mas outras vezes eles vão falar Victor, mas não tem tanto problema com essa palavra aqui, né? Whisky. Whisky é como a gente fala em português, né? Tá? Esse EY aqui vai ter som de I e a vogal tônica vai estar no começo. Whisky é exatamente o que a gente fala em português, tá? Sem grandes dificuldades. Tá? Mas olha só, pessoal, como se escreve em inglês, ó. W-H, K-E-Y, né? A gente não vai falar whisky, né? Vai falar whisky. Para ser só um exemplo simples aqui, para mostrar para vocês como no inglês a gente não fala da maneira que a gente escreve, tá? X-ray, X-ray, olha só. X em inglês tem som de X, X, tá? E o R, pessoal, novamente, o R é bastante puxado, né? O R do caipira, né? É o R do americano fazendo turismo no Brasil, né? Então, X-ray, puxa esse R, tá? Às vezes eu vejo o pessoal falando X-ray, X-ray, né? Tudo bem, mas no inglês é X-ray, tem que puxar o R lá de dentro. X-ray, tá bom? E aqui o Yankee, Yankee também não é nada diferente do que a gente fala em português, né? É como a gente fala em português, mas lembrando mais uma vez, aqui só anotando para vocês, como no inglês a gente escreve de um jeito e fala de outro. Isso é bastante comum na língua inglesa, né? E Zulu, Zulu normal, como a gente fala em português. Só que tem uma diferença aqui na minha pronúncia. Em português a gente fala Zulu. Zulu, a gente joga aqui a sílaba tônica no final, né? No inglês é o contrário, ó. No inglês a sílaba tônica está no começo. Zulu, Zulu, tá bom? Vamos revisar aqui, pessoal, rapidamente, o nosso alfabeto fonético com a pronúncia em inglês. Então, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Ok, pessoal? Esse aqui, pessoal, é um formato de aula que eu faço lá no nosso curso, né, no meu curso de inglês para vocês. O link do curso está aí na descrição do vídeo. E se você ficar aqui um pouquinho mais, você vai ver mais informações sobre o curso, tá bom? Obrigado por assistir, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Meu nome é Rodrigo Barbosa e esse é o curso Open Horizon, um curso pensado especialmente para quem está começando na aviação ou no aprendizado de inglês. Se você já estudou inglês antes e quer revisar ou reforçar o que aprendeu, este curso também é para você. Seja piloto, comissário de bordo, engenheiro, controlador, mecânico ou entusiasta da aviação, nós temos o que você precisa. Nosso curso oferece uma abordagem prática e específica do inglês utilizado nas operações aéreas. São 75 aulas e 40 horas de vídeos, onde você vai aprender desde o vocabulário básico até o inglês técnico usado diariamente na aviação. O curso está dividido em 5 módulos para facilitar o seu aprendizado. O módulo 0 é uma introdução ao curso. No módulo 1, a alfabetização no inglês começa com o alfabeto fonético da aviação e os números, essenciais para identificar e falar os modelos das aeronaves corretamente. O módulo 2 foca na gramática básica do inglês, sempre com exemplos práticos do universo da aviação. Chegando ao módulo 3, você aprenderá o inglês técnico, incluindo partes da aeronave, controles de voo, pesos e medidas e muito mais. E finalmente, no módulo 4, abordamos os termos mais importantes de navegação, regulamento, teoria de voo, mecânica e meteorologia, além de utilizar o inglês para interpretar metais de forma prática. Se você sonha em trabalhar na aviação e quer dominar o inglês, esse é o seu curso. Inscreva-se agora e dê um passo importante para a sua carreira.